Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima aula de tópicos de física quântica. Na aula de hoje a gente vai abordar o tópico 39.6, revisão do princípio da incerteza, e a gente vai ver aí a importância desse princípio para a matéria, né? Vamos lá. Essa descoberta de que a matéria tem uma natureza ondulatória leva a gente a rever os nossos conceitos de como a gente trata a matéria em si, né? Então, na mecânica newtoniana clássica, né, a gente sempre tinha a certeza da posição do corpo, da partícula e da sua velocidade. A gente sabia exatamente em que lugar a partícula se encontrava e com que velocidade ela estava. E agora, como a gente sabe que a matéria tem um aspecto ondulatório, esse conceito tem que ser revisto segundo o princípio da incerteza. Então, se a gente faz um experimento de fenda dupla, como esse daqui, para uma luz, para um feixe de luz, a gente tem uma figura mais ou menos como essa daqui. Mesma coisa com elétrons, em determinadas circunstâncias, os elétrons vão sofrer também interferência, né? Vai ter esse padrão de interferência, como a gente está vendo aqui, se o comprimento de onda desses elétrons for da ordem da largura dessas fendas aqui, né? Então, assim, exatamente o mesmo comportamento ondulatório visto para a luz, a gente observa também para elétrons, né? Independente de quantos elétrons, certo? Não é que um elétron está interagindo com o outro, a própria onda do elétron interage com ela mesma. Então, se a gente enviar um a um, cada elétron de um a um, cada um deles vai ter um posicionamento aqui diferente na chapa, né? Quando ele for bater nessa chapa aqui, ó, nesse detector de elétrons, né? E um a um vai fazendo esse padrão de interferência aqui. Então, não é uma interferência dele com ele mesmo, dele com outro elétron, mas dele com ele mesmo, né? E é o mesmo padrão que a gente observa para a luz, tá certo? E o motivo é bem simples, né? À medida que você vai fechando essa fenda, você vai aumentando a certeza do elétron na posição aqui nesse eixo, né? Você vai aumentando a certeza na posição e vai tendo uma incerteza no momento aqui. Então o momento acaba a velocidade dele desviando mais para um lado ou para o outro, e aí ele tem esse desenho aqui na chapa fotográfica aqui, né? Então a gente percebe que o comportamento ondulatório funciona aí tanto para os fótons como para os elétrons, né? E aí, assim como elétrons e fótons mostram o mesmo comportamento em uma experiência de interferência de fenda dupla, né? Assim também os elétrons e outras formas de matéria obedecem aos mesmos princípios da incerteza, né? De incerteza de Heisenberg, né? Que são esses aqui, né? Delta x vezes delta p no eixo x é maior ou igual que h cortado sobre 2. E isso vale para os outros eixos y e z, tá certo? Então, para cada um desses eixos, vale essa, essa regra aqui, que Δx, a variação no espaço nessa direção, vezes a variação no momento linear nessa direção, é maior ou igual que h cortado sobre 2, onde h cortado é a constante de Planck dividido por 2π. Tá, então, na seção 39.3, a gente estudou o modelo de Bohr, e lá a gente viu que o modelo dele é aquele modelo planetário, né? Tem um núcleo no centro, tem ali elétrons como sendo planetas ali em órbitas circulares em torno do núcleo, tá certo? Só que esse modelo do átomo de hidrogênio, esse modelo de Bohr, ele não obedece ao princípio da incerteza. Por quê? A gente viu que de Broglie imaginou ondas no eixo do plano, né? Do plano de uma órbita em torno desse núcleo. Então, vamos supor que essa onda estivesse toda no eixo z igual a zero, por exemplo. Tem um eixo, é porque eu tenho que formar aqui essa figura, mas tentem pensar aí, ó. Eu tenho um eixo z, eu tenho um eixo xy onde se encontra a órbita desse elétron. E aí naquele eixo, naquele plano xy tem uma onda ali em torno do núcleo, né? Deixa eu pegar aqui a imagem. Pronto, pensa nessa imagem aqui, ó. Eu tenho aqui
uma onda fechada aqui em torno dessa órbita, tá certo? E vamos supor que esse plano do papel seja o plano XY. Plano Z seria esse plano saindo da folha aqui do livro, tá certo? E vamos supor que ele está aqui num ponto do eixo Z, Z igual a zero. Então, se a onda de elétron está localizada aqui exatamente em Z igual a zero, em algum ponto do eixo Z aqui sobre o papel, então eu tenho uma certeza absoluta do ponto onde o elétron se encontra aqui no papel. Concorda? Né? Se o Z é igual a zero, eu sei exatamente, eu sei que o ΔZ é zero. A minha incerteza na posição no eixo Z é zero. Se essa incerteza no eixo Z é zero, então a incerteza no meu momento tem que ser zero. Mas no modelo de Bohr isso não acontece, né? A gente sabe exatamente qual é a velocidade que o elétron tem no eixo Z, né? Então, no caso, seria nula, né? Se ele está aqui em cima aqui do papel e não sai dele, ele não tem velocidade em Z, portanto, essa velocidade é nula. E aí a gente teria uma certeza na posição e no momento do elétron no eixo Z. Eu não sei se deu para você entender, mas o fato é que um modelo de Bohr, aquele modelo bonitinho com o elétron no centro e os elétrons orbitando em torno dele, bonitinho com aquelas órbitas circulares, não condiz com o princípio da incerteza de Heisenberg, tá certo? Aí aqui no final, o livro diz o seguinte, ó, que essa conclusão não é surpresa, pois o elétron no modelo de Bohr é uma mistura de ideias de partícula e onda. O elétron se move em uma órbita, como se fosse um planeta em miniatura, mas possui um comprimento de onda. Para obter uma imagem precisa de como os elétrons se comportam dentro de um átomo e em outras partes, precisamos de uma descrição baseada inteiramente nas propriedades de onda do elétron, né? E no capítulo 40, que é o próximo tópico, a gente já vai entrar nesse capítulo, capítulo 40, o nosso objetivo lá vai ser desenvolver essa descrição aí, que é a mecânica quântica, onde a gente vai estudar a equação de Schrödinger, que é a equação fundamental da mecânica quântica, né, que descreve a dinâmica das ondas de matéria, e essa equação é fundamental para a mecânica quântica, assim como as leis de Newton são fundamentais para a mecânica clássica, ou como as equações de Maxwell são fundamentais para o eletromagnetismo, beleza? Eu vou deixar aqui, a aula de hoje foi curta, né? Vou deixar aqui uma atividadezinha para vocês entregarem até o fim da etapa. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Um abraço e até a próxima aula.